Olá, eu sou Guilherme Moraes, sou curador, educador e editor da Propágulo, instituição autônoma de Recife, e sou mestrando bolsista pela CAPES no programa associado de pós-graduação em artes visuais da UFPE-UFPB. Eu estou aqui apresentando um pouco do artigo Pressupostos Outros a partir do curatorial, curadoria enquanto catalisador ativo, e nesse artigo eu estou explorando um pouco sobre o curatorial enquanto um campo que vai para além da curadoria. Esse termo curatorial é o que eu vou estar destrinchando ao longo do texto, então vou estar justamente debruçado sobre a diferenciação entre esse ponto da curadoria em si e vou estar interessado justamente em analisar esse fenômeno que vem crescendo a partir de outros pensadores ao longo do mundo. E aí o curatorial, ele se diferencia da própria curatoria não por estar exclusivamente focado na concepção de exposições de arte como evento encenado e que explora também o intencional e não intencional na realização de qualquer evento do conhecimento qual se propõe realizar. Dois pontos muito importantes: entender que ele se distancia do evento de arte enquanto algo encenado e que está justamente aberto para o intencional e o não intencional dentro de uma pesquisa. O curatorial acontece na qualidade de ferramenta que desloca a figura do curador da ideia de autor único de uma ação, assumindo suas investigações enquanto processos multivocais de comunhão desencontrada, entendendo que a curadoria pode decorrer do trabalho de uma rede de agentes. Ainda em formulação, e sem a pretensão de se cristalizar enquanto horizonte, na sua radicalidade curatorial consiste no convite ao questionamento dos moldes disponíveis insuficientes para se pensar maneiras de permitir que a arte exista. Eu abro o artigo a partir de um epígrafe de Frederico Moraes em que ele se pergunta: se me perguntarem hoje o que sou, não saberei responder. Crítico, artista, professor, sou tudo isso ou nada disso. Só posso dizer que estou vivo e muito ligado. E a partir desse questionamento de Frederico Moraes, algo que eu me senti conectado no meu processo até dar de encontro com o curatorial enquanto um campo de estudo, é que eu inicio essa investigação justamente tentando encontrar algo que dê conta do meu processo de investigativo dentro da Propágulo, essa revista Espaço Independente localizada em Recife, que pesquisa artes visuais, onde eu estou realmente tentando qualificar ou criar algum termo que compreenda esse conjunto múltiplo de ações da minha profissionalidade. Nesse artigo eu estou debruçado sobre uma experiência específica, eu estou falando a partir de um sentimento que vem de uma experiência específica intitulada A Beleza da Lagoa é Sempre Alguém, que é um ciclo de pesquisa em que eu me encontro imerso dentro da Propágulo, onde a gente vem realizando impressos, exposições de arte, processos educativos, enfim. Nesse processo, nessa caminhada, eu dei encontro com o termo The Curatorial, em português o curatorial, um campo multifacetado e controverso que, como posto por Jean-Paul Martinon, se infiltra e sangra para muitas práticas diferentes. É buscando articular uma diferenciação entre curadoria e o curatorial, conceitos que não são mais elaborados por alguns pensadores a partir da sinonímia, que eu estou objetivando contribuir para pesquisas atreladas aos universos da arte, tendo em vista as múltiplas possibilidades que o curatorial pode gerar de identificação, a partir de um modo específico e multifacetado de agir, de agitar os ambientes dentro e fora do cubo branco. Então, o curatorial ele é um autorizador. Ele permite que a gente mude tanto dentro quanto fora. Ele permite que a gente recorra à curadoria ou abdique da própria curadoria. Ele é algo que tenta dilatar os limites da atuação na pesquisa dentro da arte, dentro de uma pesquisa especulativa, e faz isso justamente a partir de um lugar de uma grande movimentação de autorização teórica dentro da pesquisa em arte. E aí, para tentar criar essa distinção entre curadoria e curatorial, eu recorri a um artigo de revista chamado To Show or Not Show, onde a gente encontra uma conversa, uma discussão entre dois curadores que resolveram publicar essa discussão, essa discordância entre eles, Jens Hoffmann, um curador porto-riquenho, e Maria Lind, uma curadora sueca, onde eles estão conversando sobre como é que eles entendem o que deve fazer um curador e o que de fato é a praxis curatorial. E aí, para o primeiro, a curadoria está intimamente ligada à realização de exposições. Para ele, a realização de exposições é a condição sine qua non da prática curatorial e que tudo que extrapole a realização de exposições é mais do que ele chama de paracuratorial, é uma coisa que auxilia o processo, mas que não é, de fato, constituinte do ofício propriamente dito. Já para a Linde, não, ela se coloca numa posição mais aberta, ela não acredita, então, que o curador deva, ou o pesquisador deva abdicar da realização de exposições por completo, mas sim abdicar da obrigatoriedade da realização da exposição de arte como se fosse a única maneira de dar a ver o tipo de pesquisa em curadoria, ou também a única maneira de pesquisar dentro do campo da própria curadoria. Falar em termos do curatorial para a autora como uma metodologia que pode ser empregada em muitas capacidades diferentes, como as de curadores tradicionais, educadores, editores, etc. Só ter essa citação me confortou, justamente por entender minha pesquisa enquanto um campo multifacetado, entender que minhas atuações são complementares entre si e que dão conta de uma pesquisa única, mas a partir de diferentes linguagens. Então, existe dentro do pensamento de Lind uma autorização que não necessariamente o curador precise
realizar a pesquisa curatorial, mas que um editor possa pesquisar através do curatorial, que um educador possa pesquisar através do curatorial também. O curatorial pode ser visto para a autora como um catalisador ativo, que gere reviravoltas e tensões, devendo muito ao site-specific, às situações sensíveis ao contexto e, mais ainda, às várias tradições da crítica institucional. Então, aí a gente consegue entender o referencial teórico que atravessa esse pensamento que vem surgindo, que vem despontando do curatorial e que dá para a gente entender um pouco a posição ideológica, a posição política, o nível de problematização que o curatorial vem carregando consigo. Distinguir a curadoria do curatorial significa enfatizar uma mudança da encenação do evento para o próprio evento real. A curadoria ocorre como uma promessa, produz um momento de promessa, de redenção por vir. Em contraste, o curatorial é o que confunde esse processo, quebra o palco. Então, a curadoria acontece como uma encenação para os autores. Acontece como uma performance que, se bem executada, vai ser entendida de maneira espetacularizada, e o curatorial, em contraponto, tende a quebrar tudo isso, tende a perturbar justamente essa noção espetacularizada, encenada de uma exposição de arte, de um evento de arte, de um evento real. Então, na realidade, o curatorial ele tenta aproximar ao máximo da realidade do evento real, enquanto a curadoria não. A curadoria tenta gerar um contexto de certa artificialidade, certa encenação que é oferecido para o outro, que entra em contato com essa pesquisa. Então, o curatorial opera em um nível muito diferente. Explora tudo o que acontece na montagem do palco, tanto intencional quanto não intencional. Isso, no caso, é posto para eles como um evento do conhecimento. E uma vez que é posto enquanto evento do conhecimento, basicamente tudo que é produzido passa a ser interessante. Tudo que é produzido passa a ser válido dentro dessa investigação curatorial. Por isso, de acordo com os autores, o curatorial se aproxima do próprio evento real, ou seja, tenta assumir toda a performance que o compõe. O curatorial, em suma, envolve não só representar, mas apresentar e testar. Propõe algo para o aqui e o agora, em vez de apenas mapear algo do outro lugar e de outro tempo. O curatorial tem demonstrado para Rito e Balaskas capacidade de propor novas formas de conduzir pesquisas rigorosas por meio do emprego de métodos especulativos. E para os autores, não é uma prática de exibição atribuída à curadoria, mas não está posto em oposição a esta. Em vez disso, o curatorial justamente recorre à curadoria para tornar suas investigações públicas. E aí, para a curadora sul-coreana Jang Yoon-moon, a pesquisa curatorial emerge como uma complexa rede de trocas de conhecimento. Se a gente está falando de desencontro, se a gente está falando de intencional e não intencional, a gente precisa falar de coletividade. A gente precisa entender que esse curador, essa pessoa que está mediando, essa pessoa que está interessada na pesquisa, vai estar em contato com uma série de outros atores, com uma série de outros pesquisadores que vão estar compondo essa pesquisa coletiva. E aí ela aponta para a pesquisa curatorial como uma pesquisa que está pautada numa forma particular de coletividade. Vendo por essa perspectiva, fazer curadoria não é tanto um produto de curadores, mas fruto de um trabalho de uma rede de agentes. O saber produzido curatorialmente para ela não pode ser reivindicado como de um único autor, e essa tomada de consciência perturba justamente o funcionamento de uma estrutura de poder em que está localizada a curadoria. Essa comunhão, que ainda assim é desencontrada, segundo Yoon, deve ser vista como dentro de um sentido performativo. É uma outra forma de performance diferente de um evento performado que eu falei anteriormente. É entendendo que há um acordo coletivo de performar esse lugar de encontro. O ato de comunhão se baseia em uma forma particular de trocas que produz relações. E o que essa produção de relações traz é um entendimento compartilhado de que algo pertence a todos nós. Em suma, para ela, a operação curatorial necessariamente produz relações, e o que emerge de comum é um saber que materializa a própria pesquisa curatorial. É um interesse, talvez, mais coerente a uma possibilidade constante de atualização discursiva de uma ação, de uma atualização discursiva de uma pesquisa, de uma coleta e de uma produção de dados mais fiel à forma como uma ação acontece de fato. Se o curatorial explora tudo o que acontece, ao passo que perturba tudo que nos constitui, se o curatorial não é mais um momento de promessa encenada, mas um momento real, se o curatorial se propõe a criar atrito e gerar novas ideias, se o curatorial busca conduzir pesquisas rigorosas por meio do emprego de métodos especulativos, então faz-se necessário assumir o encontro com o outro e publicizá-lo em sua desarmonia. Assim, através dessa comunhão desencontrada, é que se pode forjar um fim mais ou menos satisfatório para uma pesquisa multivocal. Eu agradeço a audiência, eu convido vocês a lerem o artigo com cuidado, a se aproximarem um pouco desse referencial teórico que para mim tem sido tão interessante. Deixo aqui meus contatos e me coloco à disposição para a gente conversar mais adiante sobre esse assunto. Obrigado.